Galerinha, tudo beleza? Hoje nós vamos falar sobre imunidade. Bom, antes de começar a falar da imunidade em si, eu tenho que explicar algumas coisinhas que são importantes para entender o processo todo de imunidade do corpo. Bom, o nosso corpo ele tem barreiras para impedir que qualquer micro-organismo entre dentro do nosso corpo e se transforme numa doença. Então, a primeira barreira que você pode observar, assim, é o mais visível, é a pele. Porque a pele, ela impede de você ser atacado aí por micro-organismos, né? Eles vão tentar entrar e não vão conseguir. Bom, a segunda coisa é o sebo que a pele forma. O sebo, ele tem pH ácido e essas bactérias, esses patógenos, provavelmente irão morrer nesse meio ácido. Outra coisa são os cílios, pelinhos, né, que nós temos no corpo, que também servem para impedir que esses patógenos entrem dentro do nosso corpo. Tem também as bactérias comensais, a flora bacteriana, a saliva, o muco, tudo isso são barreiras, tá? Que impedem de micro-organismos entrar no nosso corpo. Quando alguma barreira falha e um micro-organismo entra dentro do nosso corpo, para que não cause doenças, a imunidade inata vai entrar em ação. A imunidade inata, ela ataca tudo e qualquer coisa que entrar dentro do nosso corpo para causar doença. Não é específico, é inespecífico. Depois da imunidade inata trabalhar, ela vai formar a imunidade adquirida, que é uma resposta específica para cada tipo de micro-organismo, para cada tipo de patógeno, e isso eu vou explicar mais lá para frente. Tem que explicar algumas coisas antes. Bom, essas são as células do sangue. Primeiro eu vou explicar onde elas são formadas. As células do sangue, elas são derivadas de células tronco hematopoéticas. Bom, primeiro, as células tronco são formadas na medula óssea. Ponto. A partir dessas, vão se formar as outras células sanguíneas. Mas eu vou falar um pouco primeiro dos linfócitos. Os linfócitos são formados na medula óssea. Os linfócitos T e os linfócitos B. Os dois são formados na medula óssea. Os linfócitos T, eles são formados na medula óssea, mas eles fazem a diferenciação no timo. O timo é um órgão que a gente só tem quando a gente é criança. Depois ele regride o tamanho porque ele perde a sua função. Eu vou explicar o processo de educação tímica, mas primeiro eu tenho que falar isso. Linfócitos T, eles são produzidos na medula óssea e são diferenciados no timo. Os linfócitos B, eles são produzidos na medula óssea e são diferenciados na medula óssea. Depois eles vão ser armazenados principalmente no baço. E os linfócitos T serão principalmente armazenados em linfonodos, certo? Então, como que é essa diferenciação? Essa diferenciação se ocorre por um processo que chama processo de educação tímica. Cada linfócito T, que é produzido na medula óssea, ele precisa passar por um processo de educação tímica. Porque no nosso corpo tem células que são chamadas self. Self é tudo aquilo que pertence ao seu corpo. É tudo aquilo que é reconhecido como seu. Então, se você colocar uma célula minha no seu corpo, ela vai ser reconhecida como no self. Não é do seu corpo. Então, se um patógeno entrar dentro do teu corpo, ele será no self, não é do corpo. Então, o processo de educação tímica, ele acontece o seguinte: no timo, ele é um órgão que só tem durante a infância, né? Depois ele regride e perde a sua função. O timo, ele é um órgão que tem, vamos dizer assim, para ser didático, uma cópia de cada célula do nosso corpo. Uma cópia de cada antígeno self, é do corpo. Então, todo linfócito que é produzido lá na medula óssea
vai passar no timo e vai passar por todas as cópias das células do seu corpo. Ele não pode se ligar em hipótese alguma em nenhuma dessas células self. Porque se ele se ligar na célula, no antígeno self que está no timo, se ele sair dali e for para a corrente sanguínea, ele vai te causar uma doença autoimune. Porque ele vai se ligar na célula do teu corpo para destruir ela. Então, esses linfócitos T que se ligam em alguma célula, em algum antígeno que está dentro do timo, ele é morto, ali mesmo. Esse processo chama seleção negativa. A morte desses linfócitos chama seleção negativa. Então, passou ali todos os linfócitos pelo timo para fazer a diferenciação dos que se ligam, né, na célula self e dos que não se ligam na célula self. Os que não se ligarem em nenhum self, né, em nenhum antígeno do teu corpo, significa que ele vai se ligar no que não é self. Ou seja, se ele sair dali do timo e for para a corrente sanguínea, ele vai atuar em cima de patógenos. Então, ele vai se ligar em patógenos, ele não vai se ligar em nenhuma das células do seu corpo. Se acontecer de sair algum desses leucócitos, linfócitos T, antes de morrer, algum desses que se ligam nas células self, antes deles morrerem, eles saírem e forem para a corrente sanguínea, é aí que causa as doenças autoimunes. Por isso que doença autoimune sempre aparece na fase infantil, porque é na fase infantil que tem a diferenciação dos linfócitos. Então, ele vai fazer essa diferenciação. Todos aqueles que não se ligarem na célula self sairão do timo e vão para a corrente sanguínea. A partir desse momento que fez toda a diferenciação de todos os linfócitos, o timo começa a regredir e perder a sua função. Por isso que adulto não consegue encontrar timo, tá? Em adulto a gente não encontra o timo, porque é muito regredido, perde a função. Então, temos todos os linfócitos diferenciados, linfócitos T diferenciados. Eles vão ser armazenados nos linfonodos para fazer todo o processo que a fagocitose precisa para matar todos os patógenos, bactérias e etc. Bom, agora eu vou falar dessas células, tá? Que são as células que são derivadas das células tronco hematopoéticas. Vamos começar pelas células linfóides. Bom, temos aqui primeiro o linfócito T. O linfócito T tem o TCD4 e o TCD8. O TCD4 é um linfócito auxiliar. Vamos dizer assim que ele é um gerente. Ele gerencia tudo, todas as respostas de todos os antígenos que são apresentados a ele. É ele que manda. O linfócito TCD8 é um linfócito citotóxico. Então, ele mata células infectadas, células tumorais, células estressadas por citotoxicidade. O que é isso? Ele vai atingir essas células infectadas e células tumorais e vai soltar granzima B e perforina. A perforina, ela vai perfurar a membrana dessa célula infectada, dessa célula que precisa morrer. Então, ela vai fazer um poro na membrana da célula, por onde a granzima B vai passar, vai entrar dentro da célula, vai chegar no DNA celular e vai seccionar esse DNA, matando a célula, tá? Já o linfócito TCD4, ele é o linfócito que gerencia tudo. Então, quando alguém for lá e apresentar um antígeno para o TCD4, ele vai fazer uma resposta pró-inflamatória ou anti-inflamatória. As células NK são células natural killers, são matadoras naturais. Elas são semelhantes aos linfócitos TCD8, também matam por citotoxicidade, apoptose, né? Então, elas fazem um contato e liberação de conteúdo de grânulos em células infectadas, tumorais, estressadas, células que precisam morrer, tá? É bem parecido com o TCD8. Já os linfócitos B,
ele é o único linfócito que participa da imunidade inata e da imunidade adquirida. Na imunidade inata, ele vai fazer fagocitose. Já na imunidade adquirida, ele vai produzir anticorpos. As células dendríticas, elas são fagócitos profissionais, tá? O que é isso? Eles fazem fagocitose, as células dendríticas fazem fagocitose com mais eficiência, vamos dizer assim, porque ela, como vocês viram aqui, ela tem tentáculos. Então, cada um desses tentáculos fazem fagocitose ao mesmo tempo, um monte de fagocitose, e cada um desses tentáculos apresentam antígenos para vários linfócitos ao mesmo tempo. Agora vamos entrar nas células mieloides, tá? O neutrófilo. O neutrófilo, ele faz fagocitose, mas ele morre antes dele terminar esse processo de fagocitose. Por quê? Ele tenta matar essas bactérias, esses patógenos, liberando radicais livres. Então ele solta muito radicais livres, acaba matando um pouco daqueles patógenos, mas ele morre com os próprios radicais livres que ele libera. Então ele morre antes de terminar a fagocitose. Os basófilos. Os basófilos são semelhantes aos mastócitos, tá? Os mastócitos, ele libera histamina para acontecer vasodilatação. O basófilo vai fazer a mesma coisa. Eles vão fazer fagocitose frustrada. Como que é isso? Ele atinge vermes, né? Aqui. Um verme, ele é muito grande para ser fagocitado. Então, o eosinófilo, ele vai fazer fagocitose frustrada. Vai juntar um monte de eosinófilo, né, em cima desse verme, desse euminto, e vai fazer liberação de grânulos, fazendo a fagocitose frustrada. O monócito. O monócito, ele só tem esse nome enquanto ele estiver dentro do vaso. Fora do vaso, ele vai ter outro nome. Ele vai se transformar em macrófago, que também é um fagócito profissional e apresentador de antígeno. Aqui, esse é um macrófago. Aqui tem também a célula dendrítica, né, que tem a mesma função, é a mesma célula, mas aqui está na parte de células mieloides, ela também faz parte. Aqui são os megacariócitos, tá? Os megacariócitos são as hemácias, os próprios megacariócitos e as plaquetas. As hemácias, elas carregam oxigênio, né? Na estrutura química dela, ela tem um ferro lá dentro que carrega o oxigênio, certo? Os megacariócitos darão origem a outros megacariócitos e as plaquetas não é uma célula, tá, gente? As plaquetas são pedaços de células que fazem tampão plaquetário. Então, agora que a gente já explicou todo o processo de educação química, todas as células, o que cada uma faz, a gente pode começar a falar sobre imunidade. Imunidade inata. Bom, para acontecer a imunidade, primeiro tem que acontecer o rolling dos leucócitos. Quando é recrutado um leucócito para determinada área para fazer fagocitose, primeiro de tudo, o mastócito vai no vaso. Aqui, galera, é um vaso sanguíneo, tá? O mastócito vai ir ali no vaso e vai liberar histamina, causando vasodilatação. O rolling dos leucócitos só acontece em veias e vênulas, porque tem um baixo fluxo sanguíneo. Então, a velocidade é bem menor do que nas artérias e arteríolas. Isso permite com que os leucócitos saiam da corrente e se fiquem aderidos na parede do vaso. Como que acontece? Aqui, ó, ele está sendo recrutado, tá? Aqui é o rolling dos leucócitos, tá? Ele começa a rolar. Aqui é a ativação do leucócito. Aqui ele é aderido. Como que ele é aderido? Tem moléculas de adesão. São as selectinas e as integrinas. A gente vai falar no geral, porque tem mais. A selectina é uma ligação fraca e a integrina é uma ligação forte. Então, são esses negocinhos coloridos assim. São as moléculas de adesão, tá? Então, ela se liga na parede do vaso, vai rolando,
até que ela migre, né? Saia de dentro do vaso para fora do vaso. Não há lesão endotelial porque ele passa entre as células do vaso sanguíneo, tá? Então, a partir do momento que ele sai para fora do vaso, ele pode fazer fagocitose. Então, aqui são as bactérias e esse leucócito agora vai envolver essas bactérias, tá? E quando ele envolver essas bactérias, ele vai formar um fagossomo. Só que para ele matar, ele transformar em vários pedacinhos essa bactéria, ele tem que se ligar a um lisossomo, tá? Então, o lisossomo, ele vai soltar enzimas digestivas naquele monte de bactéria que está ali no leucócito e vai formar vários epítopos. Vai quebrar aquelas bactérias em vários pedacinhos e vai formar epítopos. Epítopos é a bactéria, né, o patógeno, seccionado em vários pedacinhos. E esses pedacinhos são proteínas. E para você, como são proteínas, são diferentes. Para você apresentar, tem que ter uma resposta específica. A resposta específica vai ser pelo linfócito TCD4. Lembra o auxiliar que gerencia tudo? Manda a resposta específica. Então, esse aqui é um fagolisossomo, né? É o fagossomo que se ligou com o lisossomo para soltar enzimas digestivas e transformar aquele patógeno em vários epítopos. Bom, as células apresentadoras de antígeno são 3. São os linfócitos B, os macrófagos e as células dendríticas. Então, elas 3 vão apresentar esses epítopos para os linfócitos TCD4, linfócito auxiliar. Como que ela apresenta? Cada célula, toda célula nucleada, ela tem um MHC de classe 1. O que é isso? Um MHC de classe 1 é tipo um bracinho, tá? Que a célula apresenta um epítopo, self, né? Quer dizer, eu sou do seu corpo. Então, vamos dizer assim, que eu sou uma célula, self. Então, eu sou nucleada, eu tenho que ter um MHC de classe 1. Então, eu tenho aqui, né, algo que diz para aqueles linfócitos que vão passar e querer se aderir a tudo que não é self, não é do corpo. Eu tô aqui dizendo, eu sou self, eu sou do corpo. Aqui o meu epítopo vai ter, vamos dizer assim, uma cópia do meu DNA, dizendo que eu sou do corpo, certo? Então os linfócitos vão passar por mim e vão ver que eu sou do corpo, eu sou self e não vão se ligar a mim. Quando uma célula é infectada por algum vírus, o DNA viral ele entra dentro do DNA celular, então modifica. Então, esse epítopo no MHC de classe 1 vai mostrar que eu sou um self alterado. Então, aí o linfócito T, CD8, vai passar e vai se ligar em mim para matar por citotoxicidade. Lembra que ele solta perforina, granzima B, a perforina perfura a membrana celular, a granzima B entra dentro da célula, no DNA secciona e mata a célula. O MHC de classe 1 mostra o que é self, certo? E o self alterado. É um bracinho, vamos dizer assim, para ser didático, que mostra o DNA da célula. Assim. Esse MHC de classe 1, ele tem em todas as células nucleadas, exceto espermatozoide. Por quê? O espermatozoide ele está no corpo do homem, ou seja, se ele tivesse um MHC de classe 1, a hora que ele fosse para o corpo da mulher para gerar, né, ali um feto, ele ia ser morto, não ia gerar ninguém ia existir, porque o MHC ia mostrar, eu sou o self de outro corpo, mas para o seu corpo eu sou no self. Eu não sou do seu corpo. Então, os linfócitos do corpo da mulher iam matar aquele espermatozoide por causa que ele tem um MHC. Então, o espermatozoide é a única célula nucleada que não tem MHC de classe 1, certo? Já o MHC de classe 2, ele só tem em células apresentadoras de antígeno. Ele vai apresentar os epítopos que foram, né,
adquiridos por meio da fagocitose. Então, ele tem ali as células APC, tem o MHC de classe 1 e o MHC de classe 2. O de classe 2 serve para mostrar o epítopo, né, no selfie, para apresentar para o linfócito TCD4, para o TCD4 fazer uma resposta específica. Então, eu sou uma célula, né, selfie do seu corpo, e eu fiz uma fagocitose. Eu tenho ali o meu MHC de classe 1 e o meu MHC de classe 2. Então, aqui eu estou mostrando, eu sou do seu corpo. Aí, aqui eu estou mostrando, mas eu tenho um antígeno aqui que não é do seu corpo. Precisa formar uma resposta específica para ele, tá? Então, como que esse MHC vai ser apresentado, o de classe 2? Vai ser apresentado para o linfócito TCD4. O linfócito TCD4, ele tem um TCR, é um receptor de célula T, tá? Então, esse MHC de classe 2 vai se ligar nesse TCR, tá? Mostrando o epítopo para o TCD4. O TCD4, por sua vez, como ele é específico a cada epítopo, lembra que faz o roaming dos leucócitos, que ele procura de linfonodo a linfonodo um linfócito TCD4 específico ao epítopo que ele carrega. Então, ele é específico, ele vai formar uma resposta específica. Então, ele vai formar ali uma resposta pró-inflamatória. Essa resposta tem nome de T-helper 1. Assim, pessoal, T-helper 1. Essa resposta é pró-inflamatória. Então, essa resposta vai aumentar a inflamação naquele lugar, né, que for necessário ir mais leucócitos para fazer mais fagocitose, para apresentar mais antígenos e acabar ali, amenizar aquele processo patogênico. Então, quando for diminuindo esses patógenos, né, quando for acabando aquele processo todo, ele vai formar uma resposta T-helper 2, que é a resposta anti-inflamatória, vai diminuir a inflamação. Bom, quando o MHC de classe 2 é ligado no TCR do linfócito TCD4, o linfócito TCD4 ele vai formar uma resposta que vai aumentar o poder fagocítico, né, da APC. Então, ele vai liberar interferon gama. O linfócito TCD4 vai liberar interferon gama. Esse interferon gama vai até a célula APC, apresentadora de antígeno, que estiver apresentando aquele epítopo, e vai aumentar aquela célula, vai ficar mais, vamos dizer assim, mais potente, mais forte, vai aumentar o poder fagocítico da célula, ou seja, ela vai fazer fagocitose com mais facilidade. Ao mesmo tempo, a célula APC, que está apresentando esse antígeno e que recebeu o interferon gama, assim, ó, IFN gama, ela libera isso, que aumenta o poder fagocítico da APC. A APC, por sua vez, vai liberar IL-1-beta, ó. A APC vai liberar IL-1-beta e IFN-alfa. Isso vai fazer com que esse linfócito específico se reproduza, né, se prolifere. Uma parte dessa proliferação do linfócito TCD4 vai ser guardada em células de memória e outra parte vai ser células efetoras, que vão continuar agindo ali, fazendo respostas específicas. Essa parte que vai ser guardada em células de memória vai ser guardada lá no linfonodo, certo? E o restante vai ser célula específica que vai continuar atuando. Então, galera, esse processo todo vai acontecer. Primeiro o mastócito libera histamina, aí o vaso dilata, acontece o rolling dos leucócitos,
O leucócito sai do vaso, faz fagocitose, forma o fagossomo, fagolisossomo, que digere aquele patógeno, forma o epítopo. O epítopo é apresentado pelo MHC de classe 2 da APC para o linfócito TCD4. O TCD4 vai liberar uma resposta pró-inflamatória, vai liberar IFN gama, que é interferon gama, vai aumentar o poder fagocítico da APC, e a APC vai liberar IFN-alfa e IL-1 beta, que vai proliferar o linfócito TCD4, que parte dessa proliferação vai para as células de memória armazenada no linfonodo, e parte dessa proliferação continua como células efetoras para acabar com todo aquele processo patogênico, certo? Bom, galera, não terminou, tá? Essa é uma aula bem densa, mas eu vou parar por aqui e vou fazer outro vídeo, senão vai ficar muito comprido. Já tá muito comprido, né? E eu espero que tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa difícil de entender, eu posso tirar fotos do caderno, tirar foto do resumo e mandar para vocês. Eu vou refazer o Instagram, vou fazer outro Instagram porque eu não consegui reativar minha conta, né? Perdi muito conteúdo, já tinha bastante seguidores lá também, e eu vou ter que refazer de qualquer forma. Então eu posto lá também as coisas. Assim que eu refazer, eu coloco aqui no link do vídeo. E é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Esperem o próximo vídeo, porque tudo isso cai nas provas de imunologia, tá? Eu resumi bem, porque é bem densa essa matéria. Então, espero que tenha ajudado. É isso e até a próxima.